Olá! O Justiça em Questão de hoje conta um pouco da história do Conhecendo o Judiciário. O programa, criado pelo TJMG há 20 anos, promove visitas guiadas aos prédios da Justiça e leva cidadania à população. Entenda as situações em que um sentenciado pode ser transferido de uma unidade prisional para outra. O Justiça em Questão vai esclarecer as novas regras para recall de veículos. Confira o que muda no documento de licenciamento se o proprietário não atender a convocação. Veja ainda como a Declaração da Justiça pode garantir os direitos dos familiares de desaparecidos ou de vítimas de catástrofe. O JQ traz também decisões judiciais de destaque em Minas e esclarecimentos de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O recall é o chamado das empresas para revisar, consertar ou recolher produtos que, por algum defeito, podem colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor. No Brasil, cerca de 70% das convocações se referem a veículos, mas apenas 40% dos consumidores atendem a esse chamado dos fabricantes. Agora, os carros que deixarem de passar pelo recall vão ter uma observação no documento de licenciamento. Imagine um acidente de carro em que o airbag, por ter saído da fábrica com defeito, em vez de proteger as pessoas, provoca mais riscos. Foi o medo de uma situação assim que levou o Carlos a uma autorizada para fazer a manutenção de seu veículo. Ele acessou o site procurando outro serviço, mas viu o chamado da montadora e correu para trocar o dispositivo. Através do site eu cliquei, aí apareceu lá para bater o chassi e a placa do veículo. Aí deu como estava faltando 2 recall, que é do lado do passageiro, do lado do motorista são os airbags, estava faltando para fazer. O recall dos airbags da Takata, feito no carro do Carlos, é considerado pela Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, o maior da história da indústria automobilística no Brasil e no mundo. Levantamento feito pela Secretaria, que é ligada ao Ministério da Justiça, aponta que aproximadamente 3,5 milhões de veículos saíram da fábrica com defeito no dispositivo que dispara o airbag. Atender a um chamado de recall é um direito, mas também um dever do consumidor. Em relação aos veículos, por exemplo, os riscos não atingem apenas o proprietário, mas também os passageiros e uma série de pessoas, até mesmo quem adquirir o veículo depois. Por isso, agora, as montadoras terão um contato direto com o Detran para informar no documento quem não atendeu ao recall. O motorista terá o prazo de 1 ano para atender o recall. Passado esse prazo, a ausência será registrada no próximo licenciamento do veículo. Quando o recall for atendido, a fornecedora terá 15 dias para atualizar o sistema Renavan. Nesse e outros casos, com o intuito de proteger a saúde e a segurança do cidadão, o Código de Defesa do Consumidor prevê que as empresas cumpram o direito à informação clara e precisa. É obrigação deles uma ampla publicidade do recall que eles estão fazendo, né? Eles têm que publicar de várias formas, para dar a maior notícia possível, né? Cabe ao consumidor também fazer sua parte. Então, para isso, ele vai ter que procurar ou no site da empresa, ou pode também, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacon, tem um link também que você pode procurar. E se for automóvel, o próprio Denatran também tem essa pesquisa, onde pode ser feita essa pesquisa. A informação do recall no certificado de registro e licenciamento de veículo evita que novos proprietários sejam enganados. Além disso, é também uma forma de responsabilizar mais o consumidor e aumentar o índice de atendimento às chamadas. Tem caso aí de recall que o carro é 2001. Então, nós estamos em 2019, já tem 18 anos que o carro existe, ele tem um recall. Então, não tem como a pessoa falar assim, não sabia e tal. Está lá escrito no documento. Isso é uma coisa que vai nos auxiliar muito, porque muita gente não tem a menor noção do que é. E outra coisa que acontece é que a pessoa acha que o recall, para fazer, ela tem que pagar, né? E é um serviço que é gratuito, tanto a peça quanto a mão de obra. Independente se o seu carro está em garantia ou se o seu carro não está com as revisões em dia na concessionária, chegou, pode ter 15 anos o carro e vai ser realizado. Um recall só é finalizado quando todos os clientes forem contemplados. Para saber se o seu veículo está na lista de recalls no Brasil, acesse portal.mj.gov.br/recall com 2 Ls.
O quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar o significado de termos e expressões jurídicas. Nesta edição, nosso dicionário esclarece o que é paciente. Veja só. Paciente? A pessoa que tem que ter calma com as pessoas, né? Sei lá. Na medicina, é uma pessoa que está sendo assistida por algum profissional da área da saúde. Paciente é o réu. O termo paciente designa não só a vítima de algum crime, mas todo aquele que sofre com a ação de um terceiro. Em geral, é comum encontrar a expressão nos pedidos de habeas corpus, nos quais se alega que uma pessoa está sendo exposta a abuso de poder ou encontra-se ilegalmente constrangida em sua liberdade de ir e vir. Em tragédias como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho, muitos corpos não são encontrados. Nesse caso, a Justiça pode declarar a morte presumida das vítimas. Veja na reportagem de Azaf Alcântara em que outras situações é possível atestar o falecimento de alguém, mesmo sem os restos mortais. Segundo a legislação, a personalidade civil começa quando existe o nascimento com vida e se encerra com o óbito. Esses dois marcos da nossa existência são importantes porque trazem consequências jurídicas. Mas e quando uma pessoa morre e não é encontrado o corpo? Neste caso, a legislação permite atestar como morte presumida. Você sabe o que é morte presumida? Sim, quando a pessoa é declarada ausente por um certo determinado tempo que corria risco iminente de vida. Não sei. É uma morte que você não tem como constatar se ela realmente ocorreu. Por fatos, né, por meio de evidências, então você presume que ela teria ocorrido em razão de alguma circunstância. Morte presumida é quando alguém desaparece por mais de 10 anos, conforme decisão judicial, ou posso estar errado com relação ao prazo. Este juiz explica em quais situações a legislação permite atestar a morte presumida. Nós temos uma morte presumida com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. Com declaração de ausência para aqueles casos em que a pessoa desaparece sem deixar notícias. A pessoa sai para trabalhar, não retorna, não dá notícia e o tempo vai passando. Para estes casos, abre-se um processo de ausência. Agora, há outras situações em que a pessoa estava numa situação de perigo, em que você pode presumir que, comprovando a presença dela naquele local, que ela veio a óbito. Por exemplo, o naufrágio do navio, a queda de um avião, dentre outras catástrofes similares. E a morte presumida também se aplica no caso de guerra, em campanha, quando a pessoa foi para a frente de batalha ou se viu prisioneira e 2 anos após o fim da guerra, ela não retornou nem deu notícia. Nessas situações, a morte presumida é importante para garantir a sucessão jurídica do morto. O evento morte, ele acarreta uma série de consequências jurídicas, dentre as quais eu citei as principais, que abre-se a sucessão, ou seja, o patrimônio do falecido se transfere para os herdeiros sucessores, né? As obrigações personalíssimas se extinguem, o usufruto, por exemplo, se extinguem, há várias outras consequências jurídicas que são importantes. No caso de guerra, o atestado de morte presumida pode ser pedido após 2 anos, em catástrofes após se encerrarem as buscas. Já em desaparecimentos, o juiz explica que o processo é mais longo. Ele é composto de 3 fases. Numa primeira fase, declara-se a ausência. É a chamada fase de curadoria. O juiz faz a arrecadação dos bens e nomeia um curador para administrar, para gerir o patrimônio daquela pessoa desaparecida. Se essa pessoa não tiver deixado o procurador, um ano depois, ou melhor, 3 anos depois, inicia-se a chamada sucessão provisória. Se ela não tiver deixado, 1 ano depois. O que vem a ser sucessão provisória? O patrimônio já passa para os sucessores, mediante algumas garantias, mediante caução, e eles já podem tomar posse. 10 anos depois da sucessão provisória, faz-se a sucessão definitiva com a declaração da morte presumida. A gente volta daqui a pouco para esclarecer como retificar erros numa certidão de óbito. Saiba ainda quando um sentenciado pode ter o seu local de cumprimento de pena alterado. O Justiça em Questão volta em instantes. Chegou a hora de responder mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito.
A Luciene Camilo de Alencar deixou a seguinte pergunta no nosso canal no YouTube. É possível retificar uma certidão de óbito que tenha sido feita errada pelo cartório? Letícia Maculan, diretora do Recivil, o Sindicato dos Oficiais de Registro de Minas Gerais, esclarece. Então vamos lá. Ela está falando de registro de óbito, tá? Qualquer registro que tiver algum erro evidente, erro simples, que pode ser provado, pode ser feita a correção diretamente no cartório onde foi feito o registro, ou até mesmo em outros cartórios de registro civil. Nós atualmente temos uma ferramenta que se chama e-protocolo. Por meio dessa ferramenta, nós em qualquer cartório do país podemos remeter informações para os outros cartórios. Então vamos supor que essa pessoa, né, Lucilene, que está perguntando, fez um registro de óbito aqui no Barreiro e ela vamos supor que ela está lá no Pará e ela está querendo fazer essa retificação porque ficou um erro aqui. Vamos supor que esse erro tenha sido um erro simples, um erro de digitação. O cartório, ao digitar, por exemplo, o nome da falecida era Maria, comeu o I, escreveu Mara, né? Esse é um erro simples de provar. Então, é só provar com o documento da falecida que o nome correto era Maria e nós retificamos aqui. Inclusive, se o erro foi erro de digitação do cartório, esse erro ele é passível de correção sem cobrança nenhuma, tá? Nós vamos fazer o ato novamente. Já se o erro foi de declaração, porque pode acontecer, né? A pessoa, no momento do registro de óbito, normalmente está com muitos sentimentos à flor da pele e tudo. Então, ela chega aqui e, vamos supor, a gente tem que declarar quais foram os filhos que deixou o falecido, né? E aí fala que foram 4 filhos, mas na verdade eram só 3. E a pessoa se equivocou, um deles era sobrinho que morava lá na casa. E aí, como é que prova, né? Porque esse fato negativo é mais difícil de provar. Nós, do Colégio Registral de Minas Gerais, eu fui presidente do colégio, nós até fizemos um debate sobre esse assunto junto com o juiz da Vara de Registros Públicos da época e nós chegamos à seguinte conclusão, foi até sugestão do juiz, que a própria pessoa que fez a declaração comparecesse ao cartório para poder esclarecer o motivo do erro. Ah, eu me equivoquei, realmente essa pessoa que eu falei que era filho não era só o sobrinho. Então ele faz esse documento aqui no cartório, a gente junta esse documento e a gente entende que ele é suficiente, porque quem fez a declaração não foi ele. Então ele pode voltar atrás na mesma declaração. Já se essa pessoa não estiver disponível para vir corrigir, aí talvez a gente tenha que juntar a documentação possível que tiver, né, e encaminhar para o juiz da Vara de Registros Públicos para poder decidir sobre o assunto. Mas, em geral, gente, a gente corrige sim os erros no cartório, todos os erros que são passíveis de correção e que são facilmente demonstráveis, só nos procurar em qualquer cartório de registro civil, tá certo? E você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. E você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Quando o cidadão é sentenciado a cumprir uma pena restritiva de liberdade, o juiz estabelece o tempo e o local em que a pessoa deve permanecer na prisão. Porém, em algumas situações, essa determinação pode ser revista e existe a chance de o preso ser transferido para outra unidade prisional. Entenda na entrevista. Dr. Wagner, quais são os critérios observados para se definir o lugar onde esse preso vai cumprir pena? Primeira questão é a existência de vaga. Nós temos hoje um sistema prisional superlotado, então a primeira questão que o Estado tem que verificar é onde há vaga para colocar esse preso. Mas há outros critérios, como, por exemplo, o perfil do próprio preso, se ele faz parte de alguma organização criminosa, se ele é um preso de alta periculosidade, se ele cometeu algum crime que vai colocá-lo também numa situação de insegurança junto à massa carcerária, como os crimes sexuais. Então, todas essas questões também o critério de estar mais próximo da sua região. É obrigatório que o preso cumpra essa pena próximo da família, próximo da residência? De acordo com a lei de execução penal, ele tem direito de proximidade à sua família, mas esse direito ele é relativo, não é um direito absoluto. Então ele não pode se contrapor ao interesse público e há situações em que o Estado vai precisar colocá-lo em uma outra unidade que não fique próximo da sua família. E em quais situações o poder público pode solicitar, determinar a transferência desse preso para uma outra unidade prisional? Quando houver mudança de regime, então se ele está num regime mais rigoroso e é progredido para um menos rigoroso,
várias questões. E também quando a segurança pública assim o indicar. O próprio preso também pode solicitar essa transferência de unidade? Em quais situações ele poderia pedir isso? Ele tem direito de petição, de acordo com a Lei de Execução Penal. Ele pode fazer um requerimento para a autoridade, mas esse requerimento ele tem que ser fundamentado, ele tem que explicar o motivo pelo qual ele pretende ser transferido. E lembrando que esse pedido deve ser feito para a Superintendência de Gestão de Vagas do Poder Executivo, e o direito de pedir uma transferência também não é absoluto. É o Estado que determina onde ele vai cumprir a pena, se possível, conjugando isso com a aproximação familiar. Isso ele pode fazer de próprio punho, o advogado vai redigir e entregar isso? Pode fazer de próprio punho, ou a própria família pode encaminhar esse pedido para a superintendência, ou o advogado. No próximo bloco, o JQ vai contar um pouco da história dos 20 anos do programa Conhecendo o Judiciário, criado pelo TJMG. A iniciativa tornou-se uma referência para vários tribunais do país. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A dona de um imóvel vai receber uma indenização por danos morais e materiais de quase R$ 7.700 de um empreiteiro. Ele foi contratado para fazer obras na casa dela e não realizou todos os serviços. O engenheiro civil alegou que não atendeu parte das solicitações porque encontrou problemas no imóvel que encareceram o custo da obra. A contratante contestou essa versão, argumentando que o engenheiro teve oportunidade de avaliar o imóvel quando fez o orçamento inicial. O empreiteiro foi condenado em primeira instância a pagar apenas os danos morais, já que entregou parte da obra. As duas partes recorreram. O relator, desembargador João Câncio, da 18ª Câmara Cível, manteve a sentença. Ele entendeu que o engenheiro deveria ter comprovado a necessidade dos aditivos que poderiam modificar o orçamento original, mas isso não foi feito. Um casal vai receber R$ 40 mil por danos morais e materiais porque um botijão de gás explodiu e incendiou seu imóvel, destruindo vários objetos na residência. O distribuidor e o fabricante deverão pagar a indenização. Segundo o casal, o botijão foi instalado por um funcionário da empresa Miltim Comércio de Gás e Água. Logo após a instalação, a mulher acendeu a chama do fogão e ocorreu a explosão, seguida do incêndio. O casal alegou que o funcionário da empresa, apesar de estar presente, não prestou ajuda aos clientes. A empresa nacional Gás Butano Distribuidora também esteve no local, mas não deu assistência à família. Em sua defesa, a Nacional Gás Butano sustentou não existir relação entre ela e o ocorrido. Já a empresa Miltim alegou ser apenas revendedora do produto e apontou a fabricante como a responsável pelo incidente. A desembargadora Shirley Fenzi Bertão, da 11ª Câmara Cível, confirmou a responsabilidade das duas empresas e aumentou o valor da indenização fixado em primeira instância. A Transportes Aéreos Portugueses, TAP, foi condenada a indenizar um passageiro de Belo Horizonte em R$ 10 mil. Segundo o desembargador José de Carvalho Barbosa, da 13ª Câmara Cível, o valor é uma compensação pelos transtornos de uma viagem frustrada. O passageiro alegou que no momento em que fazia a conexão no aeroporto de Lisboa, descobriu que uma greve geral estava em curso. Por causa disso, não conseguiu chegar a Budapeste, na Hungria, no tempo planejado. Ele também teve suas malas danificadas e precisou gastar com almoço e transporte para se locomover na cidade. A TAP argumentou que havia comunicado a greve a todos os usuários de seus serviços com 30 dias de antecedência. A companhia aérea alegou que a responsabilidade era do cliente, que não prestou atenção aos informativos. Além dos danos morais, o passageiro vai receber R$ 236 pelos gastos com transporte e danos à sua bagagem. Desde 1999, o programa Conhecendo o Judiciário, criado pela Assessoria de Comunicação Institucional do TJMG, tem como missão promover visitas guiadas aos prédios da Justiça e levar cidadania à população. Os visitantes são recebidos por servidores e magistrados e se informam sobre seus direitos e deveres. Conhecem também o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário. Veja na reportagem de Silvana Monteiro.
qual o método que o juiz usa para julgar um processo. E a fake news é considerado um crime? O racismo tem punição? Pode dar cadeia? O juiz pode julgar um parente? Responder a essas e outras dúvidas sobre o funcionamento da justiça e o cumprimento das leis é uma das missões do programa Conhecendo o Judiciário. Aos 20 anos, ele se consolidou como um canal que aproxima a sociedade da instituição e vice-versa. E principalmente explicar que o judiciário é a garantia da execução dos direitos que a pessoa tem. Então, o programa teve uma grande repercussão, a ideia frutificou e deu excelentes resultados. Durante as visitas guiadas, os servidores e os magistrados que atuam no programa respondem à dúvida de maneira simples e acessível. As atividades variam de acordo com o grupo recebido. Alunos do ensino fundamental, a partir do 5º ano, e do ensino médio, participam de um julgamento simulado. Os estudantes universitários e os grupos da terceira idade participam de palestras com temas adequados às faixas etárias. Todos os participantes podem fazer uma visita guiada ao Palácio da Justiça, onde fica o Museu da Memória do Judiciário Mineiro. Além de promover a recepção dos visitantes, o programa também organiza visita de servidores e magistrados a unidades de ensino. Nesses 20 anos de existência, o programa Conhecendo o Judiciário já atendeu a mais de 270 escolas e a cerca de 150 mil alunos dos ensinos fundamental, médio e superior. Aqui, por exemplo, estudantes do 8º e 9º anos de uma escola estadual da comarca de Itabirito foram recebidos pelo juiz diretor do foro. A Maria Laura mudou de opinião sobre o judiciário ao participar da atividade. Eu achei muito interessante ter esse contato com o juiz, porque eu achava que era uma pessoa que ficava muito distante das pessoas, a gente nem chegaria a conhecer. Então, essa foi uma das coisas que eu achei mais legal e adorei a oportunidade, de conhecer um pouco mais o que acontece na nossa cidade, do judiciário. A trajetória do juiz Antônio Francisco Gonçalves na magistratura se mistura à história do programa Conhecendo o Judiciário. Conheci o programa Conhecendo o Judiciário no ano de 2000, quando eu ingressei na magistratura. Ainda na escola judicial, nós tivemos a oportunidade de receber lá um integrante do programa Conhecendo o Judiciário, que falou do projeto e incentivou que o juiz divulgasse esse projeto nas comarcas para onde fosse. Ele fez questão de levar o programa a todas as comarcas por onde passou e, por ter plantado conhecimento, vem colhendo frutos de esperança. As pessoas conhecem o juiz fora daquele ambiente de gabinete, né? E isso é um fator importante. Outra coisa é a oportunidade que a gente tem de despertar a vocação, né? O projeto Conhecendo o Judiciário, ele tem essa função. Hoje nós já temos diversos alunos que passaram por aqui que estão exercendo a advocacia, né? Ou que chega para o juiz e fala assim, eu não fiz direito, mas eu aprendi muito de cidadania dentro desse ambiente através do programa Conhecendo o Judiciário. A professora participou pela primeira vez da visita ao fórum e saiu planejando aplicar o que ouviu em sala de aula. Fiquei muito satisfeita, porque todos os anos, no final do ano, nós trabalhamos com a Semana da Educação para a Vida. Eu sempre trabalho com textos voltados para os valores humanos. Inclusive, este ano, o nosso tema é o julgamento. Professor por mais de 30 anos em Itabirito, Ricardo escolheu uma visita proporcionada pelo Conhecendo o Judiciário ao Fórum da Comarca para se despedir dos alunos. Ele finalizou a jornada como docente, agradecendo à Justiça Mineira pela prestação de um serviço tão importante para a população. Esse projeto, Conhecendo o Judiciário, é de extrema importância aqui em Itabirito. Eu fico muito feliz de estar aposentando nessa data de hoje, terminando a minha aula aqui no fórum local. Foi um grande presente. Eu acho que foi uma chave com chave de ouro e com as bênçãos de Deus.
Em Belo Horizonte, o agendamento de visitas para o programa Conhecendo o Judiciário pode ser feito pelo e-mail conhecendo@tjmg.jus.br ou pelo telefone 31 3306 3097. No interior, os interessados devem procurar mais informações no Fórum da Comarca. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.